Voltando, pessoal, com a sequência do nosso curso de Delphi básico. Na aula passada nós falamos mais um pouco sobre variáveis, fizemos alguns testes com elas. E agora nós iremos falar um pouquinho sobre os operadores de comparação e também as operações condicionais. Bacana? Bom, eu tenho aqui, pessoal, um pequeno exemplo explicando para nós o que são os operadores de comparação. Nós temos aqui basicamente esses comparadores, onde nós temos o sinal de igual, que verifica se um valor é igual, maior que verifica se uma comparação de um determinado valor é maior que um outro, menor que verifica se um valor é menor que um outro passado. Esses dois sinais aqui de menor que e maior que juntos significam diferente de. Isso aqui verifica se dois valores são diferentes entre si. Temos aqui esses outros operadores lógicos que servem para fazer composição nas nossas comparações, ou seja, eu posso fazer uma ou mais comparações ao mesmo tempo. Por exemplo, eu posso verificar se um valor é igual ao outro, tenho aqui o operador AND, que significa tenho o OR, que é igual a OR, tenho o NOT, que é negação, tá? Então, para usar esses operadores aqui, eu posso, por exemplo, pegar e dizer que se um determinado valor for igual a um outro valor, AND determinado valor for maior que determinado valor, ou seja, eu posso comparar dois ou três ou quatro ou mais valores dentro de uma operação, tá? Tenho aqui o OR, que eu posso colocar aqui duas condições e verificar se uma delas é verdadeira ou falsa. Temos aqui o NOT, que faz uma negação, tá? E aqui nós temos um bloquinho de uma estrutura condicional, o famoso if-else, tá? Para melhor entendimento do if e else, se fez necessário que a gente falasse aqui sobre esses operadores, tá? Agora é possível a gente entender a estrutura aqui do if e else. Bacana? Bom, eu tenho aqui uma variável chamada x, ela é do tipo integer. Setei que a minha variável x é igual a 10, ela recebeu, foi atribuído a ela um valor 10. E agora eu tenho aqui o meu famoso if-else. Tá? Como é que funciona o if, pessoal? O if é uma comparação, ou seja, é um se. Se eu fosse para a escola hoje, se chover amanhã, se o sol sair hoje à tarde, tipo isso. Entendeu? É um se. Se o meu amigo trouxer aquele dinheiro que ele me deve. Se aquele amigo trouxer o dinheiro que ele me deve, eu vou conseguir pagar o meu curso. Else, senão, eu não vou conseguir pagar o meu curso, tá? Deixa eu arrumar aqui esse show message que está incorreto. Bom, pessoal, aqui é o seguinte. Eu tenho aqui o comandinho if. Perceba que if x, operador aqui maior que número 10 aqui na frente, ou seja, if x maior que 10, then, ou seja, vou continuar aqui o meu processo, begin e o end, tá? Aqui eu dou um show message dizendo que valor aqui entre strings, sinalzinho de mais para concatenar, converto o meu valor aqui de x, que é um inteiro, para string, tá? Então eu utilizo o int to str, valorzinho de x concatenado com mais o texto aqui maior que 10. Se o valor de x for maior do que 10, então ele vai executar esse bloco, tá? Vai dar uma mensagem na tela dizendo para mim que o valor de x é maior que 10. Aí termina aqui o meu if, o meu begin e o end. Aí eu tenho um else, ou seja, se não for maior do que 10. Se não for maior do que 10, ele vai dar essa outra mensagem dizendo que o valor de x é menor do que 10, tá? É basicamente isso. Vamos lá para o código então e vamos fazer um teste aqui na prática. Eu vou fazer o seguinte, aquele botão que nós temos aqui, que faz a soma, eu vou utilizar ele mesmo e vamos fazer aqui uma pequena comparação, ok? Eu vou colocar aqui um resultado, ou melhor, eu vou colocar uma condição verificando um determinado valor e mostrando para nós uma mensagem na tela, tá?
Logo após eu ter passado aqui o valor para o meu campo de texto, eu vou colocar aqui um if, tá? Mas antes eu vou colocar aqui um comentário. O valor retornado, tá? Então vamos lá, eu vou colocar aqui o if, tá? Se o meu N3 for maior do que 600, então eu vou dar aqui um begin, tá? E aqui eu vou colocar uma mensagem. O valor de N3, tá? Só que eu tenho que colocar aqui o sinalzinho de mais para concatenar. Colocar um int to str. Na minha variável N3. Sinalzinho de mais para concatenar. Abre e fecha aspas simples, porque é string novamente. O valor da minha variável N3 é maior que 600, tá? Aí aqui eu tenho que colocar um else, só que para que eu coloque o else, não pode haver esse ponto e vírgula aqui, tá? Então tem que colocar um else, begin e o end novamente, e agora sim. Eu vou colocar aqui, Ctrl C, Ctrl V, aqui é Mário, não, é maior, tá? Vou colocar aqui é menor que 600, tá? Caso o valor da minha variável N3, que vai receber o N1 e N2, que é o que eu digitei lá naquela caixa de texto, ele vai dar essa mensagem aqui, se for, eu coloquei um if, se é maior que 600, ele vai exibir na tela que é maior do que 600. Se não for, else, ele vai mostrar na tela que é menor do que 600, tá? Eu vou colocar aqui um sinal de adição. Vamos executar aqui o projeto, agora deu um erro, porque... Aqui, deixa eu ver. Ah, tá, pessoal, é um float, né? Então aqui é float to str. Tá, coloquei o int aqui, mas agora eu coloquei int, mas é float. Ok. Aproveitando, pessoal, aproveitando que deu esse erro, vou mostrar para vocês que toda vez que você faz uma execução no Delphi, aqui embaixo nós temos a saída. Perceba que quando estava incorreto aqui o código, olha só, vou executar, ele deu um erro, o Delphi mostra para nós aqui em destaque o erro, tá? E aqui embaixo eu tenho uma descrição desse erro, tá? Então você se acostume a analisar esta saída aqui abaixo para que você consiga entender alguns erros que possa dar aí nos seus projetos, tá? Veja que ele ficou em vermelho aqui, deu erro, e aqui embaixo, ó, olha só, ele está dizendo que eu tenho um identificador não declarado flat to str, ou seja, isso aqui não existe, isso aqui é uma variável que eu criei na hora ali, mas eu não declarei ela, tá? Porque eu coloquei o texto errado aqui. Então você tem que se acostumar a olhar sempre esta saída do console aqui embaixo, tá? Vou executar aqui o projeto. Não deu erro algum, vou colocar aqui um valor qualquer, 500 mais 400. Vou pedir para somar. Ele deu que o valor 900 é maior do que 600, tá? Então nossa condição if ela passou ali. Vou colocar aqui 100 mais 400. Vou somar, deu 500. O valor de 500 é menor do que 600, tá? Assim funcionou aqui, pessoal, o nosso comandinho if. Esse comando if é muito utilizado ao longo dos nossos projetos quando a gente precisa comparar valores de uma variável, de um atributo, ou valores vindo do banco, tá? Banco de dados e tudo mais. É muito interessante. If é uma das funções mais utilizadas na programação. O tempo todo você utiliza if, utiliza else, basicamente a todo momento você precisa testar valores de variáveis e de retorno de dados. Beleza? Na próxima aula então a gente volta e continua.